Quem nunca se pegou rolando o feed do celular, quase que no piloto automático, sem nem saber direito o porquê? A verdade nua e crua é que a gente vive numa guerra constante pela nossa atenção. E aqui nós vamos mergulhar fundo para entender como vencer essa batalha e, o mais importante, como recuperar o nosso foco indo direto na raiz do problema. Essa frase é do Chris Bailey, um pesquisador de produtividade, e ela resume um incômodo que ele percebeu na própria rotina. Sabe, um problema que, olha, eu aposto que soa bem familiar para muita gente. Então a jornada dele para entender o foco começa exatamente aí, com um olhar bem honesto para essa rotina. Uma verdadeira avalanche digital que começa no segundo em que a gente abre os olhos. O dia mal começou e a primeira tela já tá na mão. É irônico, né? O mesmo aparelho que nos desperta é o que logo em seguida já inunda a nossa mente com um bombardeio de notificações, e-mails, aquele fluxo de conteúdo que parece não ter fim. E sem nenhuma pausa, a atenção já pula para a próxima tela. Enquanto o café está sendo preparado, o iPad assume o protagonismo. Tudo para garantir que não exista um segundo sequer de quietude mental. E aí, claro, vem o trabalho. O que significa o quê? Mais uma tela. Muitas vezes, uma segunda tela do lado. E como se não bastasse, tem aquele pequeno diabinho no pulso, vibrando, apitando, quebrando a concentração a todo instante. Incomodado com tudo isso, o Bailey resolveu fazer um experimento simples, usar o celular por, no máximo, 30 minutos por dia. Depois de uma semana ali se adaptando, 3 coisas críveis aconteceram. Primeiro, a capacidade de atenção dele se expandiu. Segundo, a mente dele começou a fervilhar, a ter muito mais ideias. E por último, ele percebeu que estava fazendo mais planos para o futuro. Essa experiência fez ele questionar basicamente tudo o que achava que sabia sobre foco. E o que ele descobriu, olha, vai totalmente na contramão do que a gente costuma ouvir por aí. 40 segundos. É isso. As pesquisas mostram um dado que é para deixar qualquer um de cabelo em pé. Na frente de um computador, o nosso foco numa única tarefa dura, em média, só isso, 40 segundos. E aí, a gente já pulou para outra coisa. E é aqui que está a grande virada de chave. O ponto central. O problema não é a distração em si. A gente acha que é, mas não é. A distração é só o sintoma. A causa real, a raiz de tudo, é que os nossos cérebros estão cronicamente superestimulados. O nosso cérebro, veja bem, ele é programado para buscar estímulos. Existe um mecanismo chamado viés de novidade. E o que ele faz? Ele libera dopamina, aquele neurotransmissor do prazer, toda vez que a gente encontra algo novo. Ou seja, não é só que a gente se distrai, a gente é, de certa forma, viciado em distração. Ok, se a superestimulação é o veneno, qual seria o antídoto? Bem, o Bailey decidiu levar isso para o extremo oposto. Ele partiu para um novo experimento bem mais radical. 1 mês inteiro de tédio intencional. E as tarefas eram propositalmente as coisas mais monótonas que se pode imaginar. 1 hora por dia dedicada a atividades como ler os termos e condições do iTunes, ou esperar numa ligação para a companhia aérea, ou até ficar olhando o relógio por 60 longos minutos. E o mais incrível é que essa abordagem totalmente radical deu exatamente os mesmos resultados do primeiro experimento, só que de uma forma ainda mais intensa. A mente, quando se acostuma com menos estímulos, de novo, expandiu a capacidade de atenção e começou a gerar um volume impressionante de ideias novas. E é exatamente aqui que a solução começa a aparecer. Em vez de ficar lutando contra a distração, a gente pode usar o poder da nossa própria mente, quando ela finalmente tem espaço para divagar. É o que se chama de foco disperso. É só parar para pensar. As melhores ideias, elas surgem quando a gente está super focado numa planilha ou é durante um banho demorado? Pois é, deixar a mente vagar não é um defeito, é um verdadeiro superpoder. E a ciência mostra uma coisa fascinante sobre para onde a nossa mente vai quando a gente deixa ela livre. Quase metade do tempo, 48%, ela viaja para o futuro. Esse tal de viés prospectivo é como se fosse a nossa máquina de planejamento interna. É ela que define metas e traça os nossos planos. E o melhor é que praticar isso é bem mais simples do que parece. Acontece num banho mais longo, ou tricotando, ou numa simples caminhada até a outra sala, mas sem levar o celular junto. Sabe, qualquer atividade que ocupe as mãos, mas deixe a mente livre, é um portal direto para o foco disperso. Então, para a gente realmente reconquistar a nossa atenção, a solução não está em mais um aplicativo de produtividade. O que a gente precisa mesmo são 2 mudanças fundamentais de mentalidade. Primeiro ponto, essa cultura da correria, ela está errada. A gente não precisa encaixar mais coisas no dia. A gente precisa criar mais espaço mental. E o segundo ponto,
O inimigo não é a distração. O verdadeiro inimigo é a superestimulação que alimenta essa distração. Que tal colocar isso em prática? Fica aqui um desafio prático de 2 semanas. A ideia é reduzir intencionalmente os estímulos. Criar um ritual diário de desconexão, por exemplo. Ficar offline das 8 da noite às 8 da manhã. E, principalmente, redescobrir o poder que existe em alguns minutinhos de tédio. No fim das contas, a conclusão é profunda, porque se a nossa atenção vive fragmentada, a nossa vida acaba refletindo isso. Mas ao cultivar uma mente mais calma, com mais espaço, a gente não só se torna mais criativo e produtivo, a gente, fundamentalmente, passa a ter uma vida com mais qualidade e mais propósito. Então, a pergunta que fica no final é bem simples. Como é que cada um de nós pode criar um pouco mais de espaço na vida para que a mente possa finalmente respirar, focar e criar de verdade?